Bom dia. Dia lindo, lindo dia, linda quarta-feira de sol. Então, aquela caminhadinha aqui básica aqui em torno do Engenhão, né? Agora o sol já está um pouquinho mais quente, está na hora de bater em retirada, mas a gente chegando ainda para fazer esse exercício físico por aqui. Pois é, e hoje tem mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, 34ª rodada, faltando aí 5 jogos, né? 34, 35, 36, 37, 38, faltando aí 5 jogos para encerrar a temporada. Por que dessa rodada aí no meio da semana, já que as rodadas estavam sendo feitas todas elas no meio de semana? Porque só faltam 6 datas de final de semana para terminar o campeonato. Talvez até desse tempo, como faltam 5 rodadas, dava para encaixar 5 em 6 datas. Mas precisa ter uma folga, né? Alguma coisinha que possa acontecer, qualquer imprevisto. Então é melhor garantir, né? Botando essa rodada agora no meio da semana, aí fica uma folga maior aí, né? 6 datas, né? Agora no próximo final de semana, depois no dia 24 e no dia 25, no dia 1º e no dia 2 de dezembro, que é a data do último jogo. A 38ª rodada se completa no dia 2 de dezembro, né? E por incrível que pareça, está mais interessante falar sobre a parte de baixo da tabela do que o topo. A parte de baixo da tabela está muito mais disputada. A parte de cima praticamente, né, dizem, né, que o Palmeiras já é campeão. Para mim o Palmeiras já está com a mão na taça, faltando só erguer, né? Porque 5 jogos, muita coisa pode acontecer ainda, né? Falando sobre a parte de cima, o Palmeiras enfrenta hoje o Fluminense que está naquela água de salsicha ali, 40, 41 pontos. Diminuiu bastante o risco de rebaixamento. Quando atinge 40, 41 pontos, ficou faltando aí 5 pontos mais ou menos, 4, 5, 6 pontos no máximo, para se livrar do fantasma do rebaixamento. Aí o Palmeiras enfrenta o Fluminense em casa hoje, né, com alguns desfalques, mas o Palmeiras tem elenco para suprir, não tem problema nenhum. O Fluminense que tem alguns desfalques, é diferente a condição de suprir, né, com reservas no elenco do Fluminense do que no Palmeiras. Mas é o jogo, é 11 contra 11 dentro de campo, uma pressão tremenda lá. O Fluminense ganhou do Palmeiras aqui no primeiro turno e agora vai lá enfrentar o Palmeiras nessa condição aí de líder do campeonato, com 7 pontos aí atrás na frente do Flamengo e, se não me engano, 5 pontos aí na frente do Internacional que pega o América Mineiro. Se eu não me engano, na minha opinião, é o jogo mais fácil no papel desta rodada, né? Na minha opinião, é o jogo mais fácil, mas era fácil também o Santos ganhar da Chapecoense e, no entanto, perdeu o jogo. Santos esse que vai enfrentar o Flamengo amanhã às 17 horas no feriado de 15 de novembro, data complicada para o Flamengo, e nessa data de aniversário de fundação do clube, de vez em quando tem uns tropeços por aí, né? Mas, então o Fluminense joga com o Palmeiras lá. Na parte de baixo tem um jogo hoje muitíssimo interessante, que é o Vasco da Gama jogando contra o Atlético Paranaense em São Januário, 7h30 da noite. Um jogo nada fácil. Se fosse esse jogo lá na Arena da Baixada, o Vasco teria mínimas possibilidades de fazer um resultado lá. Sendo em São Januário, já aumenta um pouquinho a possibilidade do Vasco fazer um bom resultado. Não que vai conseguir uma vitória com muita facilidade, a não ser que o Vasco faça isso dentro do campo. Antes da bola rolar, não se pode dizer que será fácil para o Vasco. Se pode dizer que será fácil para o Atlético Paranaense, menos difícil para o Atlético Paranaense. Independente de ser São Januário, de ser Caldeirão, mas o Atlético Paranaense está um time maduro, time seguro, deu uma excelente campanha no segundo turno e vem aí com tudo. Tem 2 possibilidades para o Atlético Paranaense ir para a Libertadores. Um é pela via sul-americana, né? E o outro é a classificação dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético Paranaense vai jogar pelas 2 situações, né? Para não ficar dependendo. Quem tem um, tem nenhum. Então o Atlético Paranaense vem com tudo hoje para jogar contra o Vasco. O Vasco que joga sem o Graça, Ricardo Graça, joga sem o Pikachu. O atacante do Vasco está complicado, está com um tornozelo desse tamanho, não sei se vai jogar. E a pressão, né, da torcida forçando o time do Vasco a ganhar de qualquer maneira, a ganhar de qualquer preço, né? Conquistar uma vitória contra um time
é uma coisa, e ter que conquistar, ter que fazer um número certo de gols, não é o caso do Vasco, para poder avançar para uma outra fase ou conquistar uma pontuação que elimine o Vasco do risco de rebaixamento. Entendeu? Então isso complica um pouco a atividade do time dentro do campo. Vai ser um jogo muito difícil, assim como também será o jogo entre Botafogo e Chapecoense. Chapecoense recebe Botafogo lá na Arena Condá. Pura e simplesmente já é um jogo difícil quando o jogo é lá, né? É difícil. E nesse caso, Chapecoense está com 34 pontos. A Chapecoense e a América estão com 34 pontos. Se eles ganharem os seus jogos, Chapecoense ganhar o jogo, vai para 37 pontos. O América também 37 pontos. A situação do América é complicada porque o América vai jogar com o Internacional. O Internacional é vice-líder, vai jogar com o América lá no Beira-Rio. Para mim, entendeu? Seria uma zebraça se o Internacional não conseguisse, né? E no caso da Chapecoense vai pegar o Botafogo. O Botafogo vai jogar com alguns desfalques. E a Chape vai com tudo para cima do Botafogo. Porque se ela ganhar o seu jogo, independente de qualquer coisa, ela sai da zona do rebaixamento. Entendeu? Então vai ser um jogo dificílimo para o Botafogo. Chapecoense que ganhou do Santos agora aí na segunda-feira. O único problema é o tempo, né, de um jogo para o outro. Jogou na segunda, descansou na terça, joga hoje de novo. E daqui a pouco joga quarta, né? E folga quinta, sexta, já tem jogo sábado e domingo. Então agora é pauleira, né? Então vai ser um jogo difícil para o Botafogo. O outro time que está, o primeiro time ali dentro da zona do rebaixamento, o 17º, se não me engano é o Vitória, que está com 35 pontos. O Vitória vai jogar contra o Sport, confronto direto. O Sport é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então o Vitória vai jogar fora de casa, o jogo é no Recife, complicado, há desfalques dos dois lados. Mas, sinceramente, rapaz, eu coloquei no bolão o Vitória ganhando. Vitória ganhando, entendeu? Porque o Vitória iria a 38 pontos, colaria no Vasco, não lembro qual é o outro que está com 38 pontos. O Vitória daria um passo interessante na sua luta contra o rebaixamento. Mas aí é um jogo de confronto direto. Um vai comer o outro vai comer um. Tem confronto direto também entre Grêmio e São Paulo, jogo difícil, de difícil prognóstico. Entendeu? Há jogos aí bastante complicados. O Corinthians também está com 40 pontos, mas está aí naquele chove no molha. O Corinthians vai encarar o Cruzeiro, né, lá no Mineirão. O Cruzeiro também está com desfalque, mas tem, assim como o Palmeiras, tem elenco para suprir. Os principais desfalques do Cruzeiro são o Thiago Neves, que eu acho que não vai jogar mesmo, e o Arrascaeta, que esse não joga. Sassá também não joga. Enfim, o Cruzeiro vai vir bem diferente, bem modificado para esse jogo. Mas é a tendência o Cruzeiro ganhar esse jogo aí. Entendeu? Então hoje temos muitos jogos interessantes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sobre o Flamengo, como eu já falei, joga amanhã, né? Joga contra o Santos. O Flamengo também joga desfalcado, não joga Paquetá, é uma perda tremenda. Na vaga do Paquetá deve entrar o Diego. Não joga o René, lateral esquerdo, não é dos melhores, mas é o titular no momento. E o seu reserva imediato, o Trauco, está na seleção. Então vai ter que improvisar com o Pará. O Rodinei vai entrar de lateral direito, o Pará vai jogar de lateral esquerdo. O time do Santos vai ter alguns desfalques, se eu não me engano, a dupla de zaga não vai ser titular, mas volta o Gabigol. Enfim, o Santos perdeu o jogo agora contra a Chape. O Santos vai perder 2 jogos seguidos, assim, complica para o Santos perder 2 jogos seguidos, da mesma forma que complica para o Flamengo perder 2 jogos seguidos. Então o Flamengo tem que mandar o jogo, tem que mandar no jogo, tem que ganhar do Santos e acabou o assunto. O Santos depois se vira lá na próxima rodada. Mas o Flamengo perder 2 seguidas, perdeu para o Botafogo, um jogo que não podia ter perdido, e agora encara o Santos aí, tendo que ganhar. O Flamengo tem que ganhar sempre, né? Daqui até o final, para o Flamengo só interessa a vitória em todos os jogos. Se quiser pensar em alguma coisa, e o principal que o Flamengo tem que pensar agora é não perder a vaga para ir direto, né, para a fase de grupos direto da Libertadores. Já que para o título, embora eu ainda acredite, com pouquíssima chance, 2%, né, segundo os entendidos, mas enquanto houver chance matemática, tem que pensar, né? O importante é fazer o quê? Jogar os seus jogos e ganhar. Ele depois viu o que aconteceu lá com o Palmeiras e com o Internacional, né? Qual é o jogo mais difícil entre o jogo do Palmeiras, o jogo do Internacional e o jogo do Flamengo? É o jogo do Flamengo. Para o Palmeiras é um jogo mais fácil, vai jogar em casa contra o Fluminense. O Internacional joga contra o América. O Flamengo pega o Santos. O Santos é sempre um jogo intrincado, sempre um jogo difícil, né? Mas tem que
fazer a parte dele e tem que tentar ganhar esse jogo, né? Então é aguardar aí esses jogos aí da Samandada, como eu já falei, faltam apenas 6 datas para terminar a temporada, e vamos ver aí quem hoje tem garrafa vazia para vender. Tem também a seleção brasileira que vai jogar contra vai jogar um amistoso agora, né? E depois um outro contra Camarões. A seleção brasileira não joga no Rio, né? Principalmente no Rio de Janeiro não joga. Não sei porquê, alguém deveria explicar isso. Tem Maracanã, tem Engenhão, acho pouco provável que a seleção brasileira jogar no Engenhão, mas tem Maracanã e a seleção brasileira não joga no Rio de Janeiro, faz tempo, nem na Copa do Mundo jogou. Então, é amistoso para a gente ver pela TV, os 2 últimos amistosos desse ano, e vamos assistir, né? Na sexta-feira, né? Não tem nada para fazer, vamos assistir, tá certo? O restante é aguardar a rodada de hoje à noite. Complicado, certo? Um bom dia para todos aí, para quem está trabalhando, um bom dia de trabalho, para quem está de folga, uma boa folga, e aproveita esse sol maravilhoso que está fazendo hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro.